Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero louvar a Deus por essa noite, quero louvar a Deus pela sua vida também, que o Senhor possa falar de alguma forma ao seu coração e que você possa sair desse local da forma como você já ouviu aqui no início, aliviado, abençoado, cheio de esperança e cheio de fé para continuar vivendo nesse mundo hostil, onde nós conhecemos todas as dificuldades. Pega a palavra de Deus nas tuas mãos, Evangelho que foi escrito por João, capítulo de número 9. Evangelho escrito por João, capítulo de número 9. Gostaria de fazer menção também de um irmão, amigo, nosso irmão Josué, perdeu seu pai recentemente, no dia de ontem. Nós estávamos orando por ele. Ele foi acometido por um câncer no pâncreas, estava fazendo todo o tratamento, mas infelizmente ele não conseguiu prevalecer diante da doença, né? Enfim, ele acabou partindo, mas nós cremos que ele partiu para o Senhor. Eu estava hoje lembrando um áudio que eu mandei para ele na quarta-feira, né, alguns dias antes da morte dele, e esse áudio falava sobre o livro de Eclesiastes, o capítulo 4, onde Salomão ele diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. E muitas vezes nós achamos que vida de verdade é aquilo que já se passou. Aí nós lembramos, né, de tudo aquilo que nós já vivemos, né, nesse mundo, toda a glória passada. E hoje, muitas vezes, nós olhando para nós falamos assim, poxa vida, os meus melhores dias ficaram lá atrás, no passado. E o que Salomão está dizendo é o seguinte, não se engane com isso. Os melhores dias não são os que ficaram para trás, são os que estão adiante de você. São os que estão se aproximando de você. Toda a glória que se passou, ela passou, mas existe uma glória para ser manifestada. Quando ele diz assim, que o fim das coisas é melhor do que o seu início, ele está querendo dizer que no início há alegria, porque é a sua saída do céu e a sua entrada aqui nesse mundo. Mas o fim das coisas é muito melhor, porque é a sua saída desse mundo e a sua entrada lá no céu. E não há nada que seja melhor do que isso. E eu dizia para ele, agora sim, o Senhor vai experimentar a vida de verdade. A vida de verdade nós só experimentamos quando acaba essa. Não que essa vida seja uma vida de mentira, muito pelo contrário. É que essa vida, na verdade, não é vida, é uma vida enfadonha, onde nós corremos o tempo todo atrás das coisas e quase não vivemos, não desfrutamos absolutamente de nada. Se nós pegássemos nesse momento e dessemos um papel na mão de cada um e pedíssemos assim, olha, você vai fazer uma dissertação de tudo que você já viveu na vida. E você vai contar quais foram os seus melhores momentos, os seus momentos de glória. E eu tenho certeza que muitos ficariam pensando no que escrever, tentando lembrar alguma coisa que fosse viável para se colocar. Agora, se eu falasse de angústias, de tristezas e de lutas, você teria livros e mais livros para poder escrever. Significando dizer que a vida nesse mundo não é fácil. É uma vida que é difícil. E ela é difícil para todos, porque para se viver nesse mundo é muito caro. E há quem diga que quem não tem condições, ele não vive. Ele vive a realidade que muitos estão vivendo, de encruzilhada, de becos, embaixo de viadutos, ou vivendo como cães. Eles perdem a sua identidade, são destituídos daquilo que nós chamamos de humanos e passam a ser considerados cães. É assim que a nossa sociedade faz, porque nós vivemos num país capitalista, onde só vale aquele que tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não pode suprir os interesses nem a necessidade de ninguém. Sendo assim, essa pessoa ela é descartada. Mas eu louvo a Deus, porque tudo aquilo que é descartado pelo mundo é reciclável nas mãos de Deus. O mundo, ele te despreza e Deus vem
e te acolhe. É por isso que eu disse aqui que ele se preocupa com você quando ninguém quer se preocupar. Quando todos dizem assim, esse aí não é absolutamente nada, é oco e é vazio, é um zero à esquerda. Deus diz, é esse mesmo que eu vou usar. Ele pega as coisas loucas, as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, e ele dá significado e valores para ela. Eu creio que o seu Joel, ele com certeza está agora nos braços do Senhor, como nós louvamos, sentindo um verdadeiro descanso, no lugar aonde a vida não tem validade, que nem aqui nesse mundo, né? Não tem prazo de validade, a vida lá é eterna. É uma pena que as pessoas falam muito pouco sobre o céu, e é por isso que quando se fala desse assunto, um medo muito grande já vem e se instala, porque ninguém quer morrer. Afinal de contas, quem quer morrer, se ele não sabe para onde ele vai, nem tem certeza se há uma vida após a morte. Por isso que eu digo para você, fique com Jesus, ande no caminho com Jesus, porque Jesus é o caminho, ele é a direção, ele é a alternativa, ele é a rota, ele é o passaporte, ele é o único que pode te conduzir até a entrada desse paraíso, onde muitos estão querendo vivê-lo aqui nessa terra. Que Deus abençoe a vida do Josué, de toda a sua família, e nós estaremos orando logo mais também, para que Deus simplesmente conforte o coração de cada um deles, por esse momento, que é um momento só de separação. É uma partida, é só uma separação. Logo, logo nós todos estaremos juntos novamente, e aí todas as primeiras coisas serão passadas, e nós viveremos o novo do Senhor, porque Ele diz, eis que eu faço nova todas as coisas. João, capítulo de número 9, eu vou ser breve aqui, prometo que eu não vou falar muito. Eu vinha pensando no carro, no que eu diria aqui nessa noite, eu nem estudei, muito pelo contrário, eu vinha meditando, pensando em muitas coisas, e Deus colocou algo no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. João, capítulo de número 9, fala sobre um cego de nascença, um homem que simplesmente nasceu com uma má formação congênita, um homem que nasceu com uma deficiência física. Ele nasceu assim e ele não sabia por que nasceu assim. E muitas outras pessoas se perguntavam o que levou essa criança a nascer dessa forma. O que acontece é que muitas vezes se faz muitas especulações, querendo saber os porquês da vida. E eu vim aqui nessa noite para dizer que muitas vezes os porquês da vida não existe uma resposta. Não adianta você ficar se perguntando, por que, Senhor, aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? O que eu vim aqui para te dizer, deixe os porquês de lado. Simplesmente viva a realidade daquilo que está acontecendo na sua vida. E deixe que os dias vão se passando, as coisas vão se encaixando, e logo, logo você vai entender o porquê de todas as coisas. A nossa vida é como um quebra-cabeça. E quando nós começamos a fazer essa pergunta aqui hoje, é como se nós estivéssemos diante de muitas peças e está faltando muitas outras para se completar esse quebra-cabeça. Quebra-cabeça esse que só vai ser completado quando chegar o fim dos nossos dias aqui nesse mundo. E talvez alguns porquês só vão ser respondidos lá no céu pelo Senhor nosso Deus. Sendo assim, não temos que ficar fazendo pergunta, nós temos que viver a realidade daquilo que seja o Evangelho. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Não importa a sua deficiência, não importa a sua fraqueza, nem a sua dificuldade. Eu costumo dizer para os irmãos que aqui o anãozinho que chora porque é anão, lá no céu ele não vai ser anão. Lá no céu não tem anão. Lá no céu todos terão um corpo glorificado. Esse corpo aqui que nós temos, que é a habitação do nosso espírito, ele vai deixar de ser por um momento, ele vai voltar para o pó, porque ele é pó. O corpo muitas vezes que se deteriora com o câncer e com esses vírus que nós vemos aí o tempo todo, mas lá no céu nós teremos um corpo glorificado, um corpo de anjo. Ah, você não sabia disso, mas está escrito na palavra de Deus. Sendo assim, essa palavra é motivo de alegria para o anãozinho, é motivo de alegria para aquele que está tetraplégico, que acha que nunca mais vai andar. Existe um corpo novo esperando por ele.
para aquele que está faltando um dos membros do seu corpo, por aquele que nasceu com algum tipo de síndrome. Ou seja, essa palavra cabe bem em qualquer lugar e serve para todas as pessoas. É que muitas vezes o que nós falamos para as pessoas que estão com deficiência é de outros assuntos que não são relevantes. O que adianta eu ter muito dinheiro se eu não posso mudar a realidade daquilo que eu sou? Ou seja, não há uma aceitação, mas quando se conhece o Evangelho, você passa a se amar com seus defeitos, com a forma como você é, e se transforma em um ente grato a Deus. Obrigado, Jesus, por aquilo que eu sou, pela família que eu tenho. É assim que nós devemos ser. Ontem foi aniversário da minha mãe, e eu dizia o seguinte: se fosse para mim escolher, e se alguém dissesse assim para mim, você gostaria de nascer numa outra família e ter uma outra mãe? Você poderia escolher quem seria essa mãe e essa família. E eu disse o seguinte: se fosse para mim escolher, eu escolheria a mesma mãe que eu tenho e a mesma família que eu tenho. Amém. Sabe por quê? Porque no meu modo de ver, eu tenho a melhor família do mundo, a melhor mãe do mundo. Aí todo mundo vai dizer para mim: ah, você está maluco, porque isso não é verdade, a sua família é uma confusão e tudo mais. Eu sei que é uma verdade, porque eu sei que aquilo que eu recebi foi dado por Deus. O que eles estão se transformando aqui nesse mundo é por causa desse mundo, mas eu sei que eles não são assim. E o Evangelho, ele diz para mim e traz no meu coração esperança de que eles não vão continuar sendo o que eles se transformaram aqui nesse mundo, mas eles serão aquilo que a palavra de Deus diz, serão a imagem e a semelhança de Deus. E é por isso que eu continuo amando a cada um deles com as suas deficiências, crendo que da mesma forma que eu tive esse encontro com Jesus, eles também terão. E o mesmo Deus que está dando forma para nossas vidas, com certeza vai dar para a vida deles e para a vida de todos os outros. E eu louvo o Senhor por isso. O que nós vemos aqui então, que está escrito no versículo 1, é que caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Jesus vê o homem e aquilo simplesmente não causa absolutamente nada em Jesus. Ele consegue olhar sem simplesmente ficar fazendo perguntas, indagações, especulações ou julgamento. Simplesmente ele olha e vê um ser humano que está ali, nada mais. Porém, o que se diz no versículo 2 é que os seus discípulos já olham de uma forma diferente, já olham com aquele olhar de julgamento, de curiosidade, querendo entender e saber das coisas. E dizem assim: mestre, quem foi que pecou? Foi este jovem para ele nascer cego? Ou foi os seus pais? Quem foi que pegou? A grande pergunta dos seus discípulos era saber quem foi aquele que cometeu a transgressão, que cometeu a infração, para que aquilo tivesse acontecido. Os discípulos traziam em si aquela ideia da causa e efeito. Ele não pode ter nascido assim se alguém simplesmente não fez absolutamente nada. Agora eu quero saber quem foi. Agora a pergunta que se faz é: para que você quer saber? Você sabendo a causa, o problema, a dificuldade daquela pessoa, isso vai transformar você numa pessoa generosa, bondosa, voluntária e altruísta que vai se aproximar para tentar ajudar aquela pessoa? Ou você somente quer saber por saber para espalhar para todo mundo a causa ou o porquê daquela pessoa estar naquela condição? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. E aí Jesus respondeu para eles o seguinte: a resposta de Jesus não veio da forma como eles queriam ouvir. Jesus disse: olha, nem esse jovem pecou, nem muito menos os seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em outras palavras, tudo aquilo que nós vemos nesse mundo que parece ser estranho, que nós olhamos, meu Deus, como é que pode essa pessoa estar assim, aquele está assim? Tudo isso que nós observamos tem que trazer em nós uma atitude, mas uma atitude do quê? De amor e de compaixão e de solidariedade. Eu não sei o que aconteceu, mas eu quero que essa pessoa saiba que eu estou aqui, próximo dela, disposto a ajudá-la na sua necessidade. É o que Deus quer, que muitas vezes nós não venhamos nem fazer perguntas, simplesmente venhamos se aproximar dessa pessoa, segurar pelo menos as suas mãos. E diante das suas dores, das suas dificuldades, nós não temos que acrescentar absolutamente mais nada.
Porque tenta imaginar, a pessoa já nasceu com um problema sem ela mesma entender. Aí você chega lá e vai aumentar a dor dessa pessoa, ainda dizendo que ela está assim por uma possível culpa dela ou culpa de outra pessoa. O que Jesus está dizendo aqui é: ninguém é culpado. Nasceu assim, simplesmente porque nasceu assim. E o que nós devemos fazer? Ficar questionando o porquê não. O que nós devemos fazer é nos aproximarmos dessas pessoas e fazermos aquilo para o qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para manifestar as obras de Deus nesse mundo. Fomos chamados para ser a luz de Deus para esse mundo, para ser o sal dessa terra. É para isso que nós fomos chamados, para ser luz para os cegos que não conseguem ver. Você pode ajudá-los, sendo luz para eles. Não sendo pedra de tropeço, como muitos fazem. Já na época antiga se fazia isso, o cara era cego, as pessoas, sabe o que elas faziam? As pessoas eram perversas, elas criavam um obstáculo no caminho das pessoas para elas caírem. E se você ler lá em Êxodo 19, você vai ver o que o próprio Deus está dando como mandamento, para que não se fizesse isso, para que não se humilhasse aquela pessoa, mas para que se amasse o seu próximo. É o que nós devemos fazer, manifestar as obras de Deus nesse mundo. Aí ele diz no versículo 4, não é necessário que façamos, não é somente que eu faça, mas que façamos as obras daquele que me enviou, as obras de Deus, enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Ou seja, quando ele fala que ainda é dia, isso é uma metáfora para dizer que ainda é tempo, ainda é possível se ver essa luz. Mas vai chegar um tempo que não haverá mais essa luz. Aí vai ser muito difícil realizar essas obras. Aí ele diz no versículo 5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele continua no mundo, através do seu Espírito. E nesse mundo ainda há luz, mesmo nós olhando e só vendo absolutamente trevas. Qual é a representação das trevas no mundo? É a maldade, é a perversidade, é aquilo que nós vemos e assistimos o tempo todo. Pessoas cada vez mais cruéis, cada vez mais terríveis, pessoas matando pessoas, destruindo a vida de pessoas, por conta de coisas que são fúteis e que não têm valor absoluto nenhum. Isso é um mundo de trevas, um mundo onde a luz é onde há bondade, aonde há generosidade, onde as pessoas olham umas para as outras, não com indiferença, mas olham umas para as outras enxergando ali alguém semelhante a si mesmo. Olha com um olhar de amor. É dessa forma, não ri quando vê uma pessoa caída no chão. Muito pelo contrário, a intenção sempre é de se levantar. Hoje o que nós assistimos através da maldade é que as pessoas estão tombando, caindo, e ao invés de alguém ajudar, alguém vai lá e dá mais uma dose para essa pessoa. Não é assim que funciona. É sempre assim. Para alguém sair do meu caminho, então eu vou te dar uma dose bem grande, você tem que tomar de uma vez. Aí o cara sai do caminho dele, sai do caminho de todo mundo, é arriscado até morrer, não é? Mas não é assim que nós devemos agir. O Senhor nos chamou para trazer luz para essas pessoas, não para fazer com que elas cada vez mais fiquem afundadas nas trevas. Aí, no versículo de número 6, Jesus vai ensinar para eles o que eles devem fazer. Ao invés de questionar, vocês devem agir, vocês devem ter uma atitude. Jesus simplesmente, ele vai pegar, vai cuspir na terra, ele vai pegar o barro, o lodo, ele vai untar isso com a saliva assim, olha, fazendo um bolinho na mão, e ele simplesmente vai aplicar aquilo aos olhos do cego e vai dizer a ele, vai e lava-te no tanque de Siloé, que traz o significado de enviado. O rapaz foi e se lavou e voltou vendo. Veja só, o que foi que Jesus fez na vida daquele rapaz? Ele o ajudou de alguma forma, não é isso? E os discípulos observaram isso.
as obras de Deus sendo manifestadas, e Ele nos chamou para fazer a mesma coisa. Agora, o fazer a mesma coisa não significa dizer que você deve sair pegando barro e jogando no olho de todo mundo para que todo mundo venha ver. Isso aqui foi apenas uma forma que Jesus usou. Ele poderia fazer qualquer uma outra coisa. Hoje seria uma loucura alguém cuspir em algo e jogar no olho de alguém. Seria até uma forma de agressão, não é? Jesus, quando fez isso, ele sabia o que estava fazendo. O que eu vejo as pessoas fazendo nos dias de hoje são rituais, querendo ser imitação daquilo que Jesus fez, mas fazendo isso sem consciência. E ao invés de trazer luz, abrir os olhos das pessoas, está trazendo ódio, gerando um monte de coisas no coração das pessoas. E é por isso que a maioria das pessoas não querem mais ir para as igrejas, não querem mais frequentar em cultos, porque eles estão ficando admirados e de boca aberta ao ver tantas loucuras acontecendo no nome de Jesus. As pessoas tomando gasolina, churrasqueira no meio da igreja que expulsa os males das pessoas, banho com todo tipo de aparato que se possa imaginar, vale de sal e assim por diante. Coisas essas que trazem mais superstição do que manifestação das obras de Deus. O que vai trazer essa manifestação das obras de Deus é quando você entender que esse barro que Jesus usou hoje representa eu e você, é você na vida do seu próximo, manifestando o amor de Deus, que vai fazer com que ele venha enxergar, ainda que os olhos dele estejam fechados. Porque o enxergar aqui, na maioria das vezes, não tem a ver somente com a cegueira física. Tem a ver com fazer a pessoa enxergar aquilo que ela não conseguiu ainda perceber na vida. Coisas que são espirituais, que fazem parte de uma outra dimensão. Ou seja, eu com os meus olhos abertos, eu não consigo enxergar as coisas de Deus que são espirituais. Mas com os meus olhos fechados, eu consigo enxergar as coisas do céu. É dessa forma. Com os nossos olhos abertos, muitas vezes nós estamos correndo muitos riscos nesse mundo. Por quê? Porque através dos nossos olhos é que vem a cobiça, não é? A pessoa que é cega, ela não corre o risco de cometer esse tipo de pecado. Pode passar a mulher mais maravilhosa na frente dele, ele não está vendo. Você pode colocar saco de dinheiro na frente dele, ele não está enxergando. Você não vai correr o risco de ser roubado. Ele não vai correr o risco de transgredir absolutamente nada. Porque o que é cego, ele está numa condição em que ele é dependente. E quem é dependente e reconhece que é dependente, ele passa a ter humildade no coração. E quem tem humildade no coração, ele não tenta de alguma forma fazer algo contra o seu próximo, porque ele sabe que depende do seu próximo. É assim que deveria ser, porque quem enxerga já pensa de uma outra forma. Se sente Deus, acha que ele pode fazer o que ele bem quiser, passar por cima de todo mundo, porque ele não depende de ninguém. Ele tem condição, então ele diz assim: eu tenho, eu posso, eu faço. Ele se transforma o Deus de si mesmo. E é nesse momento que a cegueira dele, ao invés de sair, ela só vai aumentando. É por isso que nós precisamos desse evangelho. O evangelho é o único que pode descortinar, abrir as janelas dos nossos olhos e fazer a gente enxergar os céus. A palavra do Senhor diz que ele vai até aquele tanque de Siloé. E aí, na continuação, os vizinhos e os que Dante o conheciam de vista como mendigo, porque era o que ele era, perguntavam: não é este aquele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele, e outros diziam: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Veja que o que Jesus fez na vida desse rapaz trouxe um espanto geral para todas as pessoas que se perguntavam: quem será? Será que é ele mesmo? Ou seja, todos aqueles que Jesus abre os olhos se transformam em um ente irreconhecível diante das pessoas. A família não consegue reconhecer mais, os amigos, porque todo mundo olha e diz assim: não é possível, que eu conheço ele, ele não ficava ali sentado mendigando, ele não ficava caído ali naquela esquina, ele não ficava naquele grupo ali se drogando,
Ele não ficava naquele lugar ali se prostituindo com muitas pessoas. Ele não andava no caminho agredindo, machucando as pessoas. Ele não era aquele que assaltava, que fazia mal. Todo mundo diz, não era ele? Aí outros olham e falam, não pode ser ele está muito diferente daquilo que ele era. E por que ele está diferente? Porque agora ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. Jesus simplesmente abriu os olhos dele. Agora o que nós vamos ver aqui é uma briga muito grande o tempo todo entre Jesus e a religião. A religião, ela se opõe como um obstáculo para impedir as obras de Jesus serem manifestadas. E eu vou dizer mais aqui. A religião, ela trabalha para te deixar cada vez mais cego. Para te impedir cada vez mais de ter os seus olhos abertos. Porque quando os seus olhos se abrem, aí então a religião deixa de servir para você. E falar de religião é totalmente diferente de falar de Jesus. Muito pelo contrário, você se apaixona e quer ficar com Jesus. E é justamente por isso que você acaba abandonando a religião. Aí eu quero que você perceba aqui que esse homem, ele era um homem que não era visto, notado, nem percebido pelos religiosos. Não. Porque os religiosos diziam que ele era simplesmente um pecador e que estava naquela condição porque merecia. Não merecia ajuda nenhuma. Agora vocês vejam, Jesus vem a esse mundo e ao invés de curar os religiosos, olha quem ele vai curar. Esse homem dos quais os religiosos dizem que não tem valor nenhum. Da outra vez eu ministrei aqui sobre a mulher samaritana, não foi? Jesus poderia ter abençoado muitos judeus, mas quem foi alcançado? A mulher samaritana, que para eles não tinha absoluto valor nenhum. Você está começando a entender que as obras de Deus é salvar, é buscar os que estão perdidos? Aleluia. Você começou a perceber que fazer as obras de Deus é você em busca do necessitado, daquele que está perdido, e trazê-lo de volta para a presença de Deus, trazê-lo de volta à lucidez. É para isso que ele nos chamou. E aí o homem, ele deu testemunho para aqueles que se perguntavam, é ele ou não é ele? Aquele homem disse, olha, sou eu sim, sou eu. Não tenho vergonha de dizer que sou eu, sabe por quê? Porque eu acabei de ser transformado por essa graça e por esse poder de Deus. Meu irmão, quem tem esse encontro com Jesus não tem vergonha de dizer que era um mendigo, que era isso, que era aquilo. Não importa o que eu era, o importante é quem eu sou agora. Não importa para mim como você me via, o importante é como eu estou sendo visto hoje. Ah, mas antes ele ficava lá, não importa, pode falar o que quiser. Eu carrego hoje em si esse estigma. Muitos dizem, eu sei quem ele era. E muitos sabem mesmo os lugares que eu frequentava, o que eu fazia. Mas aqueles lugares estão vazios porque eu não estou mais neles. Só ficou as lembranças na mente das pessoas que não acreditam no perdão que vem de Deus. Mas enquanto isso, eu vou prosseguindo. Todo mundo dizendo, era ele. Eu digo, era eu mesmo. Era eu mesmo, mas agora eu sou um ente novo, trabalhado, moldado pelo grande oleiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aquele homem respondeu. O homem chamado Jesus, ele fez lodo, untou-me os olhos e disse a mim, vai ao tanque de Siloé. E eu fui, lavei e agora estou vendo. Eu quero que você perceba aqui que ele ouviu a palavra que saiu da boca de Jesus, ele a atendeu, ele a obedeceu prontamente. E qual foi o resultado? Os olhos dele se abriram. Meu Deus do céu, muitos dizem assim, essas igrejas aí é tudo enganação, não muda a vida de ninguém. Eu até concordo com você. Eu não estou mandando você obedecer uma igreja, nem obedecer um pastor. Eu estou dizendo para você, ouve as palavras de Jesus. Dê crédito à palavra de Jesus, que muitas vezes é diferente da palavra do pastor, do bispo, do papa e de quem quer que seja. Ouve a palavra de Jesus. Você não vai se decepcionar. Porque a palavra de Jesus não é como a palavra dos homens. A palavra de Jesus, ela sai e ela cumpre aquilo que seja a vontade de Deus. Ela não torna para ele vazia. Se Deus falar assim, veja, você vê. Se ele falar, vai ficar sentado, você vai ficar. Porque há poder nas palavras de Jesus. Na minha palavra não há poder.
Uma vez eu estava dentro de uma igreja, o cara estava numa cadeira de roda e eu fui lá e falei, levanta e anda. Ele não levantou. Mas eu não fiquei triste por isso. Mas eu fui até lá e usei as palavras de Jesus, crendo que quem levanta é Jesus, não sou eu. Eu apenas faço aquilo que Jesus mandou eu fazer, manifestar as obras dele nesse mundo. E acredito que ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Aqui ele curou o cego, mas em outros episódios ele curou o leproso, em outros episódios ele curou surdos, ele ressuscitou até mortos. Aí eu pergunto para você, qual é a tua causa? Qual é o seu porquê? Por que você anda tão ansioso e preocupado? Meu Deus do céu, essa luz ainda está presente nesse mundo, significando dizer que ainda há esperança para a tua vida, significando dizer que o melhor está se aproximando, significando dizer que quem te viu não vai crer quando te vê, porque esse encontro vai transformar a sua vida. O seu encontro com a religião é só frustração e decepção. Eu estou falando do encontro com Jesus. É a palavra de Jesus que vai gerar o fruto da vida em você. E é a partir desse momento que você vai desfrutar daquilo que poucos estão conseguindo desfrutar, que é do favor, que é da graça de Deus. E aí então a religião começa uma série de perseguição contra Jesus. Aí eu peço que você leia em casa como uma tarefa, né, de casa, que você leia a continuação. Você vai ver a religião querendo brigar com Jesus. Você não pode ter feito isso porque foi num dia de sábado e tudo mais, e começa essa loucura toda. Esse homem que foi curado, os seus pais frequentavam a sinagoga dos judeus, que era a igreja dos judeus. Porém, os pais deles foram constrangidos a dizer a verdade. Mas se dissesse a verdade, eles teriam que sair da sinagoga. E eles sabiam, e eles não conseguiam admitir a ideia de não ter mais um lugar de frequência, de culto. Eles imaginavam que se eles não tivessem um lugar deles reservado na sinagoga, isso anularia a fé deles e eles estariam vivendo sem Deus. Como muitos pensam que se não for para uma igreja, então estão desviados. Eles tinham esse pensamento, mas a verdadeira luz estava ali diante deles. Aquele rapaz que era cego, agora que está vendo, ele vai começar a dar uma lição para todo mundo. Ninguém crê em Jesus, mas esse homem cego que abriu os olhos, não tem como ele dizer eu não creio. Não tem como ele dizer assim, não, eu vou me manter em omissão e vou dizer que eu não conheço para permanecer na sinagoga. Não, eu vou dizer a verdade, ainda que doa, ainda que me expulsem dessas sinagogas, ninguém pode me expulsar do amor de Deus. Ninguém pode me expulsar dos braços de Jesus. No versículo 35, eu quero que você veja comigo. Ouvindo Jesus que tinham expulsado ele. Veja, Jesus está vendo, expulsaram ele, da onde? Da sinagoga. Olha, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou o que era cego e lhe perguntou, tu crês no Filho do Homem? E aí então ele vai responder no versículo 36, ele respondeu e disse, Senhor, quem é ele? Quem é o Filho do Homem para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Ele foi curado antes, mas não chegou a ver Jesus, porque ele foi cego até o tanque para se lavar. Ele não sabia quem era o Filho do Homem, trazendo a representação de Jesus, que não só é o Filho do Homem, mas é o Filho de Deus também. E aí então ele disse, quem ele é? E Jesus foi, se apresentou e disse assim, ele é aquele que está diante dos seus olhos, é aquele a qual você está vendo. Aí no versículo 38 então, ele afirmou e disse assim, eu creio, Senhor, e o adorou. Veja que não precisou de muita coisa para ele crer. Não precisou, foi apenas uma experiência que marcou a vida dele. Não precisa ser algo extravagante, sabe? É uma experiência que muda uma realidade. Essa realidade tem a ver com luz, dissipação das trevas. Isso muda a vida de qualquer um, porque qualquer um que vendo essa luz, meu Deus do céu, ele não tem como dizer, eu não creio em Jesus. E aí, o que se segue é o seguinte, prosseguiu Jesus dizendo, eu vim a este mundo para juízo, julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Veja, aquele homem não via,
passou a ver. Os religiosos que diziam que viam, continuaram permanecendo cegos. Sabe aquele camarada que você está falando com ele, mas ele não quer ver? Porque a pior cegueira não é aquela que é no físico, não é? Mas é aquela cegueira que a pessoa tendo 2 olhos sadios, ela os tem, mas não consegue ver, não consegue enxergar. Por mais que você mostre, ela não consegue ver. Aí nesse momento eles ficaram nervosos com Jesus, entenderam que aquilo foi uma indireta para eles, e eles disseram o seguinte no versículo 40, e a gente termina aqui. Alguns dentre os fariseus, que são os religiosos, estavam perto de Jesus quando ele falou, e perguntaram-lhe, acaso nós também somos cegos? E respondeu-lhe Jesus, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas agora que vocês dizem, nós vemos, o vosso pecado permanece. Meu Deus do céu, quando você reconhece as suas fraquezas, as suas limitações, você reconhece que tem se enganado dizendo, olha, eu tenho feito aquilo que agrada o Senhor, Deus está na minha vida, quando na verdade você sabe que tudo que você está fazendo é contrário àquilo que seja a vontade de Deus. E mesmo conhecendo essa verdade, você se mantém irredutível dizendo, não, eu sei que Deus está comigo e ponto final. E se fecha para qualquer outra verdade. Quando você assim o faz, você permanece no pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando se é humilde e enxerga os seus caminhos, dizendo, poxa vida, Senhor, eu achei que eu estava andando no caminho certo. Mas eu reconheço que eu pisei na bola. Pisei na bola com as pessoas que estavam à volta, pisei na bola com a minha família. Quando os nossos olhos se abrem, nós começamos a entender e aprendemos a interpretar a lágrima das pessoas. Eu lembro que minha mãe muitas vezes chorava por conta das coisas que eu fazia e eu ficava dando risada. Mas por que eu dava risada? Porque eu não sabia interpretar as lágrimas dela. Eu achava que aquilo que eu estava fazendo não tinha sentido para que ela agisse daquela forma. Hoje eu sou pai. E depois de ter os olhos abertos, hoje eu consigo interpretar as lágrimas dela. Assim como muitos outros pais choram também. É tempo dos nossos olhos se abrirem, porque o que tem de pessoa cega no mundo não é brincadeira. E o que Deus está querendo fazer aqui nessa noite é abrir os nossos olhos, para que a gente ajude outras pessoas que estão vivendo dessa mesma forma a enxergarem. Deus conta comigo. Deus conta com você também. Não importa qual seja a sua deficiência. O importante é que a luz ainda está presente nesse mundo. E ainda que ninguém acredite na sua mudança e transformação, existe um Deus que acredita. E para provar isso, Ele não vai usar grandes coisas para mudar a tua vida, não. Ele vai pegar coisas sem valor e vai mostrar para você que não precisa se fazer muito para se conseguir um grande resultado na tua vida. Ele pegou um barro que não tem valor absoluto nenhum. Quanto custa um saco de barro? Acho que não custa absolutamente nada. Ele pegou aquilo que não tem valor nenhum e fez com que aquilo trouxesse uma grande riqueza na vida desse homem. E é isso que Ele vai fazer na minha vida, e é isso que Ele vai fazer na tua vida. Deixa de querer usar os recursos desse mundo. Ah, se eu tivesse isso, eu iria mudar a minha vida. Ah, e a gente só fica pensando em castelo, em coroa na cabeça, não é assim? E Jesus está dizendo, não é assim. Simplesmente creia em mim e deixa que quem vai fazer essa obra sou eu. Feche os teus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, eu quero te louvar por essa noite. Quero te louvar por esse ambiente onde nós estamos reunidos no teu nome. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos que estão presentes. Eu quero te louvar, meu Deus, porque eles vieram até aqui, Senhor, e sem saber, estão, meu Deus, nesse momento tendo um encontro contigo. Um encontro com a tua palavra que eu tenho certeza, meu Deus, que assim como transformou a vida daquele homem, meu Deus, que vivia a realidade daqueles, meu Deus, que não sabem os porquês e tantas coisas que estão acontecendo na vida. Assim, da mesma forma, eu creio, meu Deus, que muitas respostas serão dadas através do milagre que irá acontecer. Ah, Senhor, foi para isso que manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, não importa se a doença é no físico, ou se ela é no espírito. Meu Deus, se é na psique, Senhor. Não importa qual seja a origem dela, nós cremos que há um Deus todo-poderoso.
que pode fazer, meu Deus, aquilo que nós não podemos fazer com as nossas mãos. Sendo assim, que o Senhor visite os nossos irmãos agora, em cada uma das suas necessidades, aonde houver a necessidade de um milagre, de uma cura, que esse milagre esteja acontecendo agora, que a tua luz esteja implodindo no meio das trevas do teu povo, Senhor, que coisas comecem a sair de nós e que coisas comecem a entrar dentro de nós. Retira a doença e traz a saúde, retira a morte, meu Deus, e traga a vida para nós, Senhor. Ah, meu Deus, nós te pedimos, nós queremos ver, nós queremos enxergar, nós queremos, meu Deus, agirmos com bondade, com compaixão, mas nós sabemos que é difícil, Senhor. Quantas decepções, quantas vezes, meu Deus, nós esperando algo de alguém, meu Deus, muitas vezes tivemos uma grande frustração porque não fomos atendidos. Ah, meu Deus, e por conta disso se instalou uma mágoa que foi virando um sentimento amargo, ruim, meu Deus, que está fazendo mal para nós mesmos, Senhor. Ah, Senhor, tira tudo isso de nós, Senhor, porque nós queremos nos levantar como pessoas solidárias, meu Deus, à necessidade do nosso próximo, sem interesse nenhum, fazendo simplesmente por fazer. Senhor, eu não quero saber, meu Deus, o que foi que causou, Senhor Deus, essa paralisia, essa cegueira, esse mal na vida dessa pessoa que talvez esteja me assistindo nesse momento. Eu não quero saber o que aconteceu, Senhor. Eu não quero ouvir a história dessa pessoa. A única coisa que eu quero ver é a tua luz transformando o viver e o ser dessa pessoa. Pai, alcança também nesse momento o nosso irmão Josué com a sua família, a sua casa. Meu Deus, eles perderam, né, o seu pai. Na verdade, eles não perderam, né? Na verdade, o pai deles está com o Senhor, meu Deus. Então, ele foi achado. E nós oramos a Ti para que o Senhor conforte toda a família, que o Senhor dê graça a cada um deles, meu Deus, para que eles continuem na jornada, no caminho. Afinal de contas, quem foi, meu Deus, agora se transformou em algo do passado, mas quem está vivo ainda está vivendo a realidade do presente. E nós cremos que nós temos que dar continuidade, porque, meu Deus, assim como aconteceu com ele, irá acontecer com cada um de nós. Mas antes que isso aconteça, nós queremos ser, meu Deus, agentes do Senhor nessa terra. Queremos ser aqueles que vão levar, meu Deus, essa luz para os homens. Sendo assim, meu Deus, abençoa o lar dele e todos os familiares, abraça-os e os consola nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que estão aqui, que todos voltem para os seus lares abençoados, agraciados e crendo, Senhor, que o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós, e que ainda que o mundo esteja de pernas para o ar, meu Deus, o céu continua no seu perfeito lugar, tudo continua em ordem, e o Senhor continua sendo Deus, não só nos céus, mas Deus aqui nessa terra também. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Senhor,